Hi everyone, Teacher Humberto here. Nice to meet you. We are in our Conversation Strategies for University Students course. Então, esse é o nosso curso de estratégia de conversação para alunos universitários, né? Um idioma fundamental, a língua inglesa. E a gente sabe que no meio acadêmico, hoje, em 2025, mais de 90% da comunicação acadêmica no mundo se dá em língua inglesa. Então, esse é um idioma essencial. Pensando nisso, o ProIniciar iniciou essa turma, que já é a minha 7ª turma, junto do ProIniciar, uma alegria muito grande. Hoje a gente está na nossa primeira aula ao vivo, primeira aula síncrona, falando sobre estratégias de conversação. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui para nos ajudar, né, a nos guiar nesse raciocínio ao longo da troca de hoje. Todo mundo fica super à vontade e convidado, né, para fazer perguntas, para participar, para tirar dúvidas, enfim. Lembrando 2 pontos importantes, né, que muitas pessoas estavam enviando perguntas sobre o nível, né, se tem que saber muito, se qualquer pessoa pode participar, e a resposta é que sim, né, qualquer pessoa pode sim participar das nossas aulas, embora, obviamente, a gente tenha muita informação em língua inglesa, né, muita informação já no próprio inglês. Então, pensando nisso, é importante a gente já ter algum tipo de exposição ao idioma, algum tipo de, enfim, de segurança, né, para acompanhar, né, a aula, mas mesmo que não tenha, é importante também porque aí a gente está conectado a essa língua, né, que é tão importante. A gente vai adquirindo, vai aprendendo, vai acompanhando. E outro ponto também importante, que é a razão principal de, na minha opinião, esse curso ser aberto a todo mundo, é que o curso não é tradicional, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso, né? O curso não é tradicional. Ele não avalia baseado em nota, né? A gente tem uma outra abordagem nesse curso. Que abordagem é essa, né? É uma abordagem pautada na participação, ou seja, é a presença nas aulas que vai conferir ao aluno a aprovação. Então, quem está aprovado no final do curso? Quem teve mais de 70 até 75%, né, ou mais de presença. Ou seja, quem passar de 25% de faltas, aí realmente não vai conseguir a certificação ao final do curso. Então, esse é o primeiro ponto importante, né? É a presença, é a participação que vai acarretar essa avaliação, aprovação, né, e certificação no final. Então, as faltas é que são um grande problema e não tem prova, né? Não tem essa avaliação tradicional. Então, esse é um modelo mais, na minha opinião, mais democrático até, né, de curso, né? Porque é um modelo que está focado na participação, ele está focado na presença, está focado no engajamento dos alunos. Então, na minha opinião, é muito interessante essa abordagem. Gostei muito dessa proposta, por isso que eu fiquei muito feliz com esse convite, né, para dar esse curso de conversação, porque até aqui o meu foco era mais nas turmas de inglês técnico, né, que é o inglês para leitura focado em avaliações, que é a nossa turma nesse semestre de toda segunda-feira, de 8 às 9. Quem não está participando aqui, fica o convite, porque é um modelo de curso essencial também, já que todos os processos seletivos de provas, enfim, hoje tem uma parte de leitura, uma parte de escrita, né, uma prova tradicional para ser feita. Então, acho que todo mundo tem muito a se beneficiar dessa outra turma também. Então, quem não está matriculado, fica o convite aí para que faça parte. Perfeito? Bom, vamos lá então. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa apresentação. Acho que já está aqui na tela. Pronto. Agora sim. E aí, ó, estratégia de conversação em inglês para universitários, né? Conversation Strategies for University Students, em inglês. E aí a pergunta é, né? Já para a gente iniciar. Eu conduzindo essa aula em inglês, fica todo mundo confortável, todo mundo de boa, ou pela história, eu estou perguntando porque tem muita gente que ainda não respondeu o nivelamento, senão eu já saberia. Ou pelo histórico de vocês, né, pela vivência que vocês têm, não dá para acompanhar uma aula toda em inglês. Como é que vocês se sentem com relação a isso? Eu posso falar só em inglês, é de boa, ou tem gente que ainda não fica seguro em acompanhar uma aula exclusivamente em inglês?
A Ingrid lançou aqui mais ou menos. E aí, quem mais? Eu vou Por me mim, basear será tranquilo. de boa. A Rosimara falou que não. Eu não vou conseguir acompanhar muito, não. Boa, isso aí, sinceridade. A Júlia falou que depende da velocidade. Bom, então, como tem gente que sim, que não, eu vou fazer uma mescla, né? Vou fazer as duas coisas. Eu vou falando inglês, traduzindo o que foi importante. Ah lá, não vai conseguir entender tudo, beleza. Dá para a gente fazer também uma aula que a gente chama de blended approach. O que é isso? Blended. Blender é liquidificador em inglês, né? Blender. Blended approach é um approach, é uma metodologia, uma abordagem mista, né? Eu vou misturar duas metodologias. Uma se chama Grammar Translation Methods, que é baseada em tradução, e a outra é Communicative Approach. A Communicative Approach ela é toda baseada em comunicação, você já se comunica no idioma, que é a metodologia que eu uso usava, né, na cultura inglesa, no IBEL, etc., né, que a gente aprende falando. Então, eu vou usar essa metodologia traduzindo aquelas coisas mais importantes, né? Então, tá aqui, ó, estratégias de conversação em inglês para estudantes universitários, que é a nossa proposta, já está gravando o nosso encontro de hoje. Eu vou colocar aqui em tela cheia, para a gente poder acompanhar aqui melhor. Deixa eu ver se foi. E tá diferente. Ah, tá, já entendi. Vou ter que, vou ter que colocar em PDF para poder funcionar como eu queria. Um momentinho. Mas aí, quem tiver dúvidas, se alguma coisa que eu disser, por exemplo, for muito rápido, não entender, não tem problema, tá? É só avisar que não entendeu e aí eu repito, sem problema nenhum, tá bom? Não Eu tem, tenho uma dúvida quanto à estrutura das aulas. Eu não sei se tem tem, algum cronograma, tem sim. Uhum. mas eu queria entender se a ideia. Eu tinha entendido que a ideia seria um pouco de conversação entre os alunos. Não sei se a proposta é essa. Sim. Ah, tá. Então Essa- a gente então vai chegar a falar, a trocar em inglês, é isso? Isso, vamos trocar em inglês. Como é que funciona? A gente começa com teoria, a estrutura da aula, né? Teoria sobre aquele tema. Hoje o tema é apresentações e debates acadêmicos, por exemplo, né? Então a gente vai ver bastante teoria, quais são as expressões que você usa para, enfim, iniciar um tema, para se expressar. E aí depois dessa parte, vai para uma parte mais prática, né? Uma parte de trocas entre vocês. Meu papel aqui é fazer essa mediação, esse meio de campo aí, ajudando quem tiver dúvidas, né, com relação às informações que a gente for compartilhando. E aí, para isso, eu estou com duas apresentações, uma mais teórica e uma mais prática, que levam 20 minutos cada, né? Essa de 20 minutos iniciais é mais para ter essa teoria, né? E a outra é mais mão na massa, né? Então, são dois momentos, um momento mais teórico e um momento mais prático para a gente trocar, né? Eu já coloquei a apresentação aqui, agora em PDF, que eu consigo apresentar em formato de fato de apresentação, como eu queria, né? Deixa eu ver se já abriu aqui, que eu consigo compartilhar melhor com vocês. Agora vai. Deixa eu ver. Hum, acho que eu consegui. Pronto. Pronto, acho que eu vou compartilhar a janela, aí vai funcionar igual a apresentação. Maravilha. Acho que agora já vai dar. Deixa eu testar aqui para ver se vai. Hum, não está aparecendo. Deixa eu ver aqui se tem outro jeito.
Deixa eu ver se agora vai funcionar o que eu estou querendo, porque eu não preciso ficar trocando de tela, aí fica mais fácil para vocês acompanharem. Pronto. Vou fazer o teste aqui. Se não der, eu vou do jeito que estava antes. Ah, consegui. Maravilha, consegui. Deu certo. Bom, agora eu vou apresentar aqui para vocês. E aí vocês vão ver como que é bem objetivo, né? E bem mão na massa esse modelo de aula. Vou colocar aqui em tela cheia. E quem não se sentir seguro, não tem problema, que a gente tem uma opção também de não se expor na aula, né? Quem não quiser se expor, sem problema nenhum, a gente pode fazer ou em gravação ou em formato que a gente fala assíncrono, né? A pessoa, em vez de fazer aqui ao vivo, ela grava fazendo e compartilha a gravação comigo. Aí eu vejo a gravação e dou feedback. É uma outra forma que funciona muito bem com o pessoal mais tímido. Então, daqui, ó, basicamente, o que é importante falar nisso, né? Camila, levantou a mão? Fica à vontade. Eu só queria saber qual a forma de disponibilizar para você esse tipo de gravação, que eu vi que no que você pediu para a gente preencher, você tinha falado para mandar áudio por WhatsApp, eu não sabia se mandava no privado, no grupo, eu acabei respondendo tudo por texto. Sim, sim, a gente pode. É o que eu falei agora, né? Quem não for tímido, pode mandar no grupo sem problemas. A galera que costuma ficar meio travada, mas eu até fechei o grupo porque uma pessoa mandou negócio de tigrinho lá, aí eu, enfim, tranquei. Mas aí eu ia esperar essa aula de hoje para abrir novamente. O grupo do WhatsApp é maravilhoso para isso, para mandar áudio. Porém, o Drive também aceita. Se você fizer um áudio só com todas as respostas e subir esse arquivo de áudio no Drive, também dá para gerar um link compartilhável e colocar, aí escolhe, né? Ou no WhatsApp ou no Google Sala de Aula da nossa turma. Aí tanto faz, um ou outro. Eu vou abrir um tópico lá só para isso, para vocês. Aliás, já está lá o tópico do nivelamento. Pode ser na resposta, no comentário dele, dá para colocar o link ali do áudio. É bom para eu ter essa percepção da pronúncia, da fluência, enfim, como é que tá, né? Como é que vocês estão em termos de expressão oral em inglês, ok? Ok, obrigada. Maravilha. Então, estão aqui, ó, as expressões, vocabulário para apresentações acadêmicas. Então, introdução, né? Como é que você introduz um tema, já que a gente está falando de apresentações? I'd like to begin by, né? Que eu gostaria de começar por. Aí você vai com o tema, por exemplo, vou falar de esportes. I would like to begin by the importance of sports, né? Queria começar pela importância dos esportes. Ou então, falando do objetivo da apresentação. The purpose of my presentation is... E o objetivo da minha apresentação é... Então, são formas de você introduzir o tema. Transições. Moving on to the next point. Então, indo para o próximo ponto. É uma forma de transicionar. Outra é, let's now turn to... Agora vamos para... Aí você traz outro tema para falar de dados, né? As you can see, é muito comum essa construção, né? Que quer dizer, como vocês podem ver, né? Que é o as you can see. Outra expressão também bastante comum, bastante usada em inglês, é o the data suggests that, que quer dizer, o dado sugere. Deixa eu marcar aqui o que eu estou dizendo, que pode ser que alguém não consiga acompanhar. Isso aqui, ó. The data suggests that, que são os dados sugerem, né? Quando você está trazendo dados. Agora, para concluir, a gente usa muito isso aqui, ó. To sum up, que quer dizer, para resumir, to sum up, é o nosso em outras palavras, né? E também a gente pode usar thank you for your attention. Você já agradece, né? Obrigado pela sua atenção, o pessoal entende que você está encerrando, e ali você já fecha, né? A apresentação, já encerra a fala. Então, essas são algumas possibilidades que a gente tem. Além disso, quando a gente fala de apresentação, 5 momentos são importantes, que é a introdução, a visão geral, quando você dá um panorama do que vai dizer, o desenvolvimento,
A conclusão, que a gente viu alguns exemplos ali, e momentos de perguntas e respostas. Então, cada trechinho desses tem expressões próprias do inglês para você usar. Então, como vimos agora na introdução, I'd like to begin, gostaria de começar por, né? Então, uma visão geral, I'm going to talk about, eu vou falar sobre, e você dá ali os 2 pontos principais que você vai abordar naquela fala. No desenvolvimento, aí você vai focar em cada ponto desse. So, now let's talk about, agora eu vou falar sobre, the second point is, o segundo ponto, ou então, the third point is, a gente chama isso em inglês de signposting. Deixa eu colocar aqui essa palavra, quem quiser pesquisar. Signposting. Essa palavra em verde que eu botei aí, signposting, quer dizer justamente ordenar, organizar o que você vai dizer. Quando uma pessoa usa signposting numa apresentação, o público fica completamente ciente do que vai acontecer. Então, essa é uma forma de direcionar as pessoas, né? E elas ficarem mais atentas, mais participativas até. E para concluir, nós vimos ali 2 expressões, né? To sum up, que é para resumir, ou então, thank you for your attention. Você já agradece, o pessoal já entende que você está concluindo. E aí, essa parte de perguntas e respostas é muito simples, né? Em inglês, any questions? Alguma pergunta? Ou então, do you have any questions? Can I help you with any questions? Né? Então, é muito simples de se abrir para perguntas e encerrar a sua fala. A gente vai ter como exercício hoje apresentações bem simples que vocês podem fazer, apresentações de 2 minutinhos só, para a gente poder praticar isso, né? E para participar de debates, né? Quais são as técnicas? Então, escuta ativa, muito importante, que você de fato está atento. Trazer uma contribuição depois que a pessoa diz algo. Então, não é só ouvir e ficar passivo, né? Então, por exemplo, você ouviu o que a pessoa disse. Aí aqui está um exemplo de frase. I would like to add another perspective to this discussion. Ou seja, eu queria trazer uma outra perspectiva. Ou então, thank you for your contribution. Né? Obrigado pela sua contribuição. Ou seja, você valoriza o que a pessoa falou. A próxima questionamento eficaz é quando você faz uma pergunta validando o que a pessoa falou. Por exemplo, o que está aqui é: have you considered how this approach might affect? Você considerou como essa abordagem pode afetar? E aí você aprofunda. Então, what are the consequences? What are the impacts of your ideas? Né? Quais são os impactos, as consequências? E aí a pessoa se sente, valorizada, você quer entender mais do que ela está falando. Agora, para fazer o próximo, que são argumentações baseadas em evidência, a gente tem que citar a evidência. Então, uma expressão muito comum em inglês é essa que está aqui, according to, que é de acordo com. Aí você cita IBGE, Datafolha, e traz o percentual que você quer trazer ali. Isso dá autoridade na tua fala, né? Uma forma importante de se colocar. E para mostrar respeito, né? I see your points, I understand, né? Eu entendo o teu argumento, né? I see your points. Points aí não é ponto, né? É argumento mesmo. I see your points. I understand your points of view. Né? Entendo o seu ponto de vista. É uma outra maneira também. Então, tem várias formas de você expressar que entende o que a pessoa está dizendo, mas tem algo mais para acrescentar, né? Tem algo a mais para colocar ali. Então, todas essas maneiras que a gente está vendo aqui são formas de se colocar de uma maneira empática, né? Que não soe arrogante, impositiva, ou então, não sei, né? Autoritária, para que a pessoa se sinta acolhida ali naquela troca. Perfeito? Bom, o que mais que é importante aqui, né? A gente colocou técnicas para conduzir esses debates, né? Que é regras claras, mas aqui é mais para quem está conduzindo. Acho que essa tela aqui é mais para teoria, eu vou pular porque para a gente aqui não vai ter muita importância. Mas essa dos conceitos-chave, sim. Coesão, que é isso, né? É você buscar sempre conectar as suas ideias para que elas não fiquem soltas na tua fala, né?
Coesão quer dizer que as ideias não parecem aleatórias no que você está falando. Tudo tem uma razão, né? Tudo está conectado. Coerência também é fundamental, porque a coesão, ela conecta uma ideia a outra. Nada parece que está solto. E a coerência é tudo está conectado ao tema daquela palestra, daquele congresso, daquele evento, né? Coerência é quando você fica dentro do assunto proposto para aquela discussão. E a argumentação é sempre ter evidências para o que você fala, né? Não ficar só no subjetivo. Porque quando a gente fala de maneira subjetiva, a gente dá a entender que a gente não sabe do que está falando. E, por último, a linguagem formal é um ponto importante. Então, esses 4 pilares aqui vão ajudar muito na hora de desenvolver uma argumentação, né? E aí, eu trouxe umas questões aqui que são exercícios para essa aula, né? São exercícios para dar aquele ponto, né, de participação, para a gente entender que você esteve nessa aula, mesmo quem não está aqui ao vivo, quem assistir e for fazer. Estão aqui perguntas, eu botei perguntas de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, preenchimento de lacuna e associação, para você marcar ali e ter, né, esse feedback, eu ter esse feedback e entender como que foi para você essa aula. Agora, a gente vai para essa parte mais prática, que é a parte do mão na massa, né? Quem não se sentir seguro, não tem problema, porque, como eu disse, né, é um curso onde todo mundo pode caminhar no ponto em que se encontra, sem problema algum, né? Ninguém fica de fora aqui. Então, o que a gente vai fazer nessa aula prática? A gente vai trazer situações para, em 2 minutinhos, você apresentar um tema qualquer, se você se sentir seguro para isso. Se não, você pode fazer como dever de casa e mandar o áudio, né? Ou no grupo ou para mim de maneira privada. Você pode escolher como que fica mais interessante aí para você. Perfeito? Bom, já estou aqui compartilhando a apresentação. Estou colocando em tela cheia agora. E agora eu vou falar um pouquinho mais de inglês, né? Practice class. Então, uma aula prática agora, né? Uma aula de 20 minutinhos bem hands-on. Então, aqui, qual é o objetivo, né? Fazer apresentações acadêmicas, desenvolver argumentação, entender como é que funciona essa história do feedback e, consequentemente, a gente vai ganhar mais confiança no nosso inglês. Perfeito? Então, ó, o que a gente viu, né, nas apresentações acadêmicas, na teoria, na apresentação agora, que a gente acabou de ver? Que uma apresentação eficaz, ela tem uma estrutura própria, que é uma introdução, no início, você mostra o objetivo, o contexto e o tema, desenvolvimento com 2 até 4 tópicos e uma conclusão. Tem que ter essas 3 coisas. A linguagem, como a gente está num curso acadêmico, é importante que seja formal. Então, em vez de falar, I want to talk about, quero falar disso, né? I would like to present, eu gostaria, né, de apresentar. I'm going to talk about, né? Se eu uso uma linguagem mais formal. Para falar de dados, né, para dar uma autoridade. The data indicates, né, os dados indicam, em vez de falar the data says, os dados dizem, né, dizem está certo, mas indicates é mais formal, é uma linguagem que te dá mais autoridade. In conclusion, para concluir, ao invés de to wrap up, ou então aquele to sum up que a gente viu no outro, in conclusion é mais formal. E aí tem aqui algumas frases úteis. Today I will discuss the impacts of, ou então, the purpose of my presentation is, my talk is divided into 3 main parts. Né? Minha fala, né, é dividida em 3 partes. Transição, moving on to the next point. Let's now turn our attention to, this brings me the question of, isso me traz a pergunta, e aí para a parte de perguntas, né, to summarize, the main point is, esse summarize é para resumir, né, para resumir, os pontos principais são, in conclusion, we have seen that, ou seja, para concluir, nós vimos que, e aí você conclui. E o último, now I'm happy to answer any questions, né? Eu fico feliz em responder quaisquer perguntas, ok? Então aqui são as formas que a gente tem de se colocar
numa apresentação. E aí, como eu não sei se todo mundo está com a pronúncia em dia, eu deixo o convite aberto para quem quiser checar a pronúncia antes, né? Então, quem quiser repetir, eu vou falar essas expressões de novo, vocês fiquem à vontade para checar. É só liberar o microfone, quem não for tímido, e a gente faz uma prática rapidinho para repetir aqui essas expressões, né? Então, a primeira, let's go, repeat. Today, I'll discuss Today, facts of. I will discuss this topic. The impact of. I'll discuss the impacts of. I will discuss the impact Sorry, of. I didn't understand you. I will discuss the impact of. É isso aí. Ó, essa palavra Discuss é. the impact of. Ah, Uhum. I'll discuss the impact of. Isso. E qual é o detalhe aqui? Of é som de V mesmo. Quando tem um F só, o som é of. E quando tem dois Fs, aí sim é som de off, com som de F. Ok? E aí vem a palavra purpose agora, que enrola muita gente. Repeat. Purpose. Purpose. Okay. The purpose of my presentation is. the purpose of my presentation is. Ok. É isso aí. Então, purpose é o propósito, o objetivo, ok? E outra forma de introduzir é my talk is divided into 3 parts. E aí o que é importante aqui? É a palavra talk, que ela confunde bastante. Muita gente fala talk show, né? Mas é talk, com som de O. Repeat, talk. Talk. Ok. My talk. Perfect. My talk is divided into 3 parts. Talk. É isso aí. Talk em vez de talk, né? Agora, tá aqui sugestões pra gente, ó. Você vai preparar um tema qualquer que você queira. Isso aqui pode ser ou para agora ou para casa, você que sabe. Escolher um tema que você gosta, um tema do seu interesse, e você vai estruturar um mini. Ele botou mini pitch aqui, né? Uma falazinha de 2 minutinhos, só sobre um tema qualquer, que você se sinta seguro. Por exemplo, eu gosto de meditação. Aí eu vou falar sobre a importância da meditação em 2 minutinhos, usando essa estrutura sugerida ali no número 2, ó. 30 segundos na introdução, 60 no principal e evidência, e 30 segundos para concluir. Então, olha só um exemplo. Today, I will talk about the importance of meditation. Meditation is essential to keep tranquility and peace in a very confused world and society. The importance of meditation is that it can regulate our mental states, help concentration, and bring more tranquility. If you would have any questions or comments, I can show different types of meditation. Do you have any questions? Tipo isso, né? Você fala brevemente sobre um tema que você curta, aí apresenta, dá alguma base sobre ele e termina fechando com abertura para perguntas, né? Só para a gente praticar essa estrutura de uma apresentação. Percebe que o objetivo não é que ninguém saia aqui dando palestra, mas que apenas a gente entenda como estruturar uma fala organizada, né? Algo simples. Quem quiser praticar isso hoje, nessa aula, já vai pensando aí num tema, nessa estrutura. Pode usar um relógio para cronometrar na hora que for falar, os 30 segundos, 60 e 30. A minha ideia é só a gente ter essa prática, né? Se alguém quiser fazer hoje, é só levantar a mão, aí eu já fico atento aqui, e aí a gente acompanha os colegas, eu ajudo com pronúncia, tudo. Mas se ninguém quiser fazer ao vivo aqui, se expor, não tem problema nenhum. Pode fazer como dever de casa, como homework. Você vai pegar o seu
WhatsApp, vai botar o áudio. O áudio legal é que ele já tem um timer ali, né? Ele mostra para você quando chegou em 2 minutos, você vai ver que terminou e vai enviar esse seu mini talk ou no grupo do WhatsApp, ou no meu privado, ou lá no Google Sala de Aula, para a gente poder fazer a nossa prática. Perfeito? Gente, não tem por que ser tímido, nem ter vergonha. Todo mundo está aprendendo no curso. Todo mundo comete erros de pronúncia, erros de vocabulário. Totalmente natural, tá tudo bem, faz parte, ok? Então, essa é uma fala importante. Se alguém quiser fazer hoje, aqui ao vivão, na frente da turma, fica super à vontade, que aqui é para isso mesmo. Tem pessoas que já têm algum nível, já viram um cursinho, já estão mais à vontade. Se quiserem, podem. Se ninguém quiser fazer, também tá super de boa, porque o meu objetivo é só trazer repertório. Toda aula foi encher vocês de repertório, porque é com repertório que a gente consegue navegar nas situações da vida. Então, qual é a proposta aqui? 5 minutos de preparação, quando você for fazer. 5 minutos se preparando, escreve lá o tema, como vai ser sua introdução de 30 segundos, essa fala de 1 minuto e essa conclusão de 30 segundos. Aí 2 minutos você apresenta e eu vou te dar esse feedback. Então esse é a nossa atividade da aula de hoje. Quem quiser fazer ao vivo, show, Camila já levantou a mão, muito bem-vinda. E quem quiser fazer gravado, como dever de casa, maravilha também. É só printar, nem precisa printar essa tela, que eu vou subir essa apresentação lá no Google Sala de Aula. Aí você vai poder acompanhar por lá, até porque tem um dever de casa, né? Que foi aquele múltipla escolha da outra apresentação. Tá bom? Essa é a atividade 1, pitch acadêmico. Camila, quando você tiver vontade para falar. Não, que eu ia perguntar exatamente se você ia passar esses slides por Isso. Google Classroom. E os da primeira aula também, que eu não achei lá. E tinham alguns exercícios que eu vi na aula. Ah, sim, o da primeira tá no... Ele tá... não foi, eu não subi não. Ele tá na janela aqui do meu OneDrive. Eu vou baixar e vou subir no sala de aula. Por quê? Porque eu reparei que muita gente ainda não entrou. Aí eu vou até mandar um e-mail hoje. Eu já pedi o João, que é o bolsista que cuida da nossa turma, para ele me enviar a planilha atualizada dos inscritos. Ele falou que a gente tem 57 inscritos. E hoje eu fui lá para ver, tinha 15 pessoas só. Deixa eu olhar agora para ver se mudou. De 57 inscritos na turma, olha quantas pessoas estão no Google Sala de Aula. Tem aqui, ó, pessoas. 19 estudantes, ou seja, muita gente não entrou ainda. Aí por isso que eu não subi, porque muita gente não está acessando. Mas assim, como a gente já começou as aulas, agora eu vou subir e quem for chegando vai vendo, né? Até porque as atividades não somem de lá. Já tem uma atividade na aba atividades ali, que é o nivelamento, né? Que muitos de vocês já responderam. Mas aí hoje eu vou subir a atividade da apresentação passada e da apresentação de hoje, ok? Bom, então essa foi a atividade 1, que vocês podem fazer gravando. Gente, lembrando mais uma vez, não precisa ser tímido, mas quem for tímido e travar, me manda no privado, sem problema nenhum, tá? Eu adoro receber áudio, amo, tudo tranquilo. E quem se sentir inseguro com a pronúncia, né, dessas expressões que a gente viu aqui na apresentação, pergunta no WhatsApp também. Eu vou abrir o WhatsApp para todo mundo poder fazer pergunta à vontade, porque aí no WhatsApp dá para usar áudio, né? E no Classroom não. Por isso também a gente fez o grupo do WhatsApp, tá? E aí o pessoal do Tigrinho, de mensagem que não tem nada a ver, eu vou apagando e banindo, que eu acho que... Não sei se o link vazou, mas tem um pessoal que não... que parece que está com outro objetivo, né? Eu já tirei uma pessoa ali do grupo. Enfim, é isso. Vamos para o próximo, então. Ó, o próximo slide tem um outro tema importante também, de fala, né, pública, para além dessa ideia da estrutura da mini apresentação, que eu acho que a gente precisa ser exposto também, que é essa parte aqui, ó, de uma simulação. E aí você tem uma pessoa e uma outra que responde. Então, aqui é em grupos, né? De 3 ou 4 pessoas falando sobre um tema. Esse é um pouco mais bacana de fazer, porque uma pessoa ajuda a outra.
E aí vocês podem formar grupos lá no Google Sala de Aula, onde todos os alunos podem criar tópicos, falar uns com os outros, vocês podem trocar por lá, no próprio WhatsApp também. E aí a gente faz também essa atividade, né? Cada grupo vai receber um tema que vocês podem escolher, porque como vocês sabem melhor, o que vocês se sentem mais confortável falando sobre, muitos de vocês estudam juntos, então eu vou deixar super à vontade para vocês fazerem essas atividades, né? Tanto em duplas, quanto quando for de grupo, quando for até mesmo individual. Formato, se prefere falar em sala, se prefere fazer gravado e enviar, totalmente de boa, totalmente livre. E vai ter momentos também na aula em si que eu vou deixar o espaço aberto para chamar pessoas e quem quiser levantar a mão e entrar ao vivo falando, super de boa também, porque é assim que a gente tira dúvida de pronúncia, de quebrar, né, sotaque, que às vezes a gente tem um sotaque forte, que marca muito a nossa fala em inglês, é expondo, é se jogando que a gente aprende, né? Então, qual é essa proposta aqui, né? É um tema em que tem uma mini apresentação de 3 minutinhos, e aí cada pessoa pode ter o seu papel definido, né? Aquele que apresenta, aquele que traz os dados e aquele que responde perguntas ou traz curiosidades no final. Esse modelo é legal porque ele compartilha a responsabilidade. Então, quem quiser também fazer em trio, né, escolher um tema e fazer a apresentação assim, cada um grava uma parte e aí envia, super de boa também. Assim a gente vai trabalhando essa simulação de apresentação, porque isso é uma coisa que vai acontecer quando vocês estiverem fazendo cursos de intercâmbio. A UERJ tem várias parcerias fora do Brasil. Uma hora vocês vão ter que, né, se expor em inglês, né? Então a ideia é que essas aulas já vão criando essas realidades para vocês irem ficando à vontade. E o terceiro ponto, debates acadêmicos, né? Então como é que é a estrutura do debate? É a apresentação, o tema, a argumentação, a contra-argumentação, que sempre tem pessoas que pensam diferente, e aí a refutação, se for o caso, e a conclusão. E aí você tem 4 tipos de argumento principais, que é quando você vem com evidências, a gente já viu ali, né, quando fala de dados, né, data, pesquisas, research, autoridades, né, que são os especialistas, que a gente chama de specialists, ou então experts, né, os experts no assunto, baseado em lógica. Então, from my assumption, da minha presunção, from my perspective, da minha perspectiva, você tem várias palavras que vão te ajudar a sinalizar que você está usando a lógica. Ou então, valores mesmo. From my ethics, da minha ética, from my background. Deixa eu botar essa palavra aqui na tela, que é uma palavra muito importante no meio acadêmico. Background, que quer dizer meu repertório, minha cultura, minha educação, meus valores. Background é uma palavra muito usada para você justamente dar base à argumentação que você está defendendo, né? E aí tem expressões aqui para você usar. Então, I would argue that, então eu argumentaria que the evidence clearly shows that, a evidência mostra claramente que there are several reasons why. Eu estou lendo todas, que aí quando você for assistir, por exemplo, a gravação da aula, você pode pausar e repetir, e praticar, né? Porque é bacana a gente ter essa oportunidade. E aí, concordando, ó, 3 opções aqui para concordar. I agree with your point about, que eu concordo com o seu argumento, né? There's a valid argument, because that's a valid argument. Esse é um argumento válido. Por quê? E aí você explica por que você está concordando. E outra forma de concordar é I'd like to build on what you said about. Ou seja, eu queria agregar. Esse build on, construir em cima, né, é agregar. Eu quero agregar mais a isso que você está dizendo. Perfeito? Então, 3 expressões para concordar. E o contrário, para discordar com respeito. I understand your perspective. However, ou seja, eu entendo sua perspectiva, porém, contudo, ou então, I see your point, né? Eu entendo seu argumento, but I'd like to offer an alternative view. Mas eu queria oferecer uma visão
alternativa, alternative view. Ou então, while I agree with Bruna, for example, I must disagree with Ricardo because, né? Então, enquanto eu concordo com a Bruna, eu preciso discordar do Ricardo, porque eu substituí o X, né, por Bruna e Y por Ricardo, só para mostrar que essas letras simbolizam nomes de pessoas que você está usando ali na sua fala. E para contra-argumentar, que é a tal da réplica, né, ou da tréplica, você usa expressões como that argument fails to consider, ou seja, esse argumento falha em considerar. The flaw in that reasoning is, ou seja, a falha nesse raciocínio é, então falha, flaw. Percebe? A gente escreve com L-A-W, mas a gente não fala flaw, a gente fala flaw. O A com U produz o som de O em inglês. É por isso que a gente não fala Australia, a gente fala Australia. Australia, O. Autumn para outono, August para agosto, né? O A com U faz esse som do O em inglês. E a última, Let me offer a counterpart. Então, deixa eu oferecer uma contraparte nesse argumento, percebe? São formas que você tem de argumentar. Então, vocês podem usar essas expressões se quiserem, né, fazer um mini debatezinho, né? Mesmo que seja super básico, com uma linguagem super básica, né? Por isso que eu respondi que qualquer nível pode participar desse curso, porque você já vai se expondo às situações em inglês, né? Que a gente começa assim mesmo, arriscando. E quem quiser, quem não tiver noção ainda, estiver aprendendo o idioma, pode usar também ferramentas, né, de tradução para poder estruturar as falas, para poder até mesmo tentar, né, organizar ali as frases. Acho que todo ponto de partida é válido. Eu não gosto dessa ideia de fechar portas, né? Ah, não, esse curso é só para quem é nível avançado. Óbvio que quem já tem uma exposição em idioma vai poder praticar com maior segurança, naturalmente. Mas quem está chegando na prática da oralidade é super bem-vindo, né? Bem-vinda, enfim, ao nosso curso também. Perfeito? Bom, e aí, nessa atividade 2 de construção de argumentos, a gente tem também a estrutura aqui. Você escolhe um tema, você constrói o argumento, né? Ou se vai ser com evidência, ou se vai ser baseado na declaração de um especialista, ou se vai ser algo do senso comum, da lógica, e aí você vai apresentar esse argumento, né? Mesmo não sendo um debate, sendo só você defendendo, é bacana porque você também está estruturando como defender uma ideia. Então, isso é importante porque você vai precisar se apresentar em inglês mais cedo ou mais tarde. E ele traz a estrutura aqui de um argumento eficaz. Claim, que é a afirmação que você defende. Evidence, que é baseado em quê? Em que evidência você defende essa argumentação. Reasoning, é como você explica a sustentação, né, dessa argumentação que você está dando. Counter-arguments é você antecipar possíveis objeções àquilo que você está trazendo. E aí você, já que você antecipou, refuta, né, traz a objeção, a resposta à objeção que você colocou nesse número 4, né? Então, são práticas aqui para a gente poder ter essa vivência de estruturar mini apresentações, mini defesas ali de ideias, que são formas de a gente estimular essa prática. E sempre rapidinho, 2 minutinhos só. O tempo de atividade aqui de 15 minutos seria considerando a gente fazendo agora, com todo mundo aqui organizando. Mas eu sei que o pessoal fica nervoso, né, de já ter que falar numa primeira aula, então não tem problema, de boa. Você pode ir pensando uma semana, né, daqui até a próxima aula, para estruturar algo. Se quiser, na abertura da próxima aula, apresentar, maravilhoso. A gente vai ter minutos só para isso, para quem quiser, quem se sentir seguro, enfim, e quiser falar para a turma, e para eu poder dar um feedback, ótimo. Quem preferir não enviar o áudio ao longo dessa semana, vai ser muito bem-vindo também, porque eu dou o feedback no próprio WhatsApp, ok? E não se preocupe de mandar, porque
A proposta do curso é essa. Pode mandar áudio, qualquer horário, eu entendo que é do curso, e eu vou respondendo no meu tempo até a próxima aula, ok? E aí, além disso, da construção do argumento e da apresentação, tem aqui um roleplayzinho de debate estruturado. O que é esse roleplay, né? É a estrutura de um teatrinho de como funcionaria. Então, o lado, uma equipe que é a favor do argumento, uma equipe que é contra, e alguém que está moderando, né? E aí vocês podem pensar, se for, por exemplo, trio, né? Uma pessoa a favor, uma contra e uma mediando a discussão. E aí como é que a gente usa, né? Essas falas? Usando aqueles modelos das telas anteriores, mas algo sempre, sempre muito simples, né? Nada complexo, tá? Porque a ideia é que a gente conheça esse repertório, só isso, né? Que ninguém saia apresentando, falando, né? Já na aula, né? A ideia é mais a gente ter essa oportunidade de prática, né? Então, dicas importantes que eu coloquei aqui para a gente continuar se desenvolvendo. No YouTube tem algo que eu não sei se vocês conhecem, que são os TED Talks, palestras TED, que são palestras curtinhas, muito legais para a gente conhecer esse vocabulário de apresentação. Esse Coursera é uma plataforma gratuita que tem cursos de fala ao público, né? Public speaking, como a gente diz em inglês, e você pode também ter mais repertório. E aí ele traz aqui sugestões de livros, enfim, mas acho que livro é exagero agora, mas os vídeos são bem legais para a gente praticar esse repertório e a prática em grupo. Já temos o nosso grupo do WhatsApp agora para isso. Eu já vou desbloquear ele lá hoje. Quem quiser pode praticar. Eu vou deixar temas toda semana de prática. Toda semana eu vou colocar uma pergunta disparadora para a gente poder praticar o nosso inglês. Já vou soltar a primeira lá hoje. Quem quiser, né, obviamente, responder a pergunta, uma perguntinha só, ou então eu coloco, por exemplo, 5 perguntas e você só responde aquelas que você se sentir confortável. E aí eu coloco aquilo ali para a gente poder ter uma oportunidade de prática de inglês. E eu vou dando feedback sobre a pronúncia de todo mundo. Porque eu sei que, assim, no ao vivão, numa aula de 1 hora, com tempo curto e tal, às vezes é difícil a gente se colocar. Então, eu vou criar o máximo de oportunidades possível para todo mundo ter oportunidade de praticar, de se colocar no idioma e de desenvolver repertório em língua inglesa. Ok? Bom, então hoje, a mais simples que a gente teve foi essa aqui, né? Da simulação da apresentação. Seguindo essa estrutura aqui, né? I will discuss, my talk is... To summarize the main points, ou então, I would like to present, eu gostaria de apresentar, né? E aí falando um tema, né? 2 minutinhos só, algo muito simples. Então, essa é a sugestão de dever de casa de speaking, dever de casa de fala, gravada de no máximo 2 minutos, seguindo essa estrutura que a gente colocou aqui, né? 30 segundinhos para apresentar o tema, 60 para desenvolver, e 30 para encerrar e convidar para perguntas, ok? Então, essa é a estrutura da nossa primeira aula. Eu vou deixar esse material, junto com o material da aula 1, lá no Google Sala de Aula, até porque os 2 materiais têm atividades já para vocês fazerem. E quem tiver dúvida, fica super à vontade para perguntar, tanto na plataforma como no grupo do WhatsApp, ok? É isso. E aí, perguntas? Alguém tem dúvidas sobre essa atividade de hoje? Alguém já quer tentar aqui ao vivo junto, falar sobre um tema? Quem quiser, fica à vontade também. Já estou liberando o grupo nesse momento aqui, já estou abrindo lá para todo mundo poder ver. O prazo, Juan, todas as atividades do curso, o prazo é até o último dia de aula. Eu botei tudo isso. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Botei. Na descrição do grupo do WhatsApp. Então, por exemplo, nosso curso começou dia 9 de setembro, termina dia 9 de dezembro. Então, todas as atividades, a pessoa tem até 9 de dezembro para entregar. Mas é óbvio que o ideal é que você faça na semana que a atividade foi passada, para não acumular.
porque toda semana vai ter atividade. Então, para não ficar enrolado depois, se programa, né? Tenta se programar para fazer em uma semana todas as atividades que a gente for passando cada aula. Então, por exemplo, a de hoje é dia 16. Tenta fazer até o dia 23, né? Beleza? Show. Mais alguém? Alguma dúvida? Ah, legal. Ingrid Bebê se entrega amanhã. Boa. O problema para mim será vocabulário formal. Isso, mas não tem problema não, Júlia. Se você não se sentir segura no vocabulário formal, faz como você consegue hoje. Faz com o inglês que você tem hoje. É o que eu estava dizendo. O importante é começar, né? Muita gente nem se matriculou nessa turma porque pensou, poxa, eu numa aula de conversação, eu nem falo direito. Mas é por isso mesmo que a gente está nessa turma, né? É assim que a gente passa a falar direito, né? A falar com segurança, é se expondo mesmo. E eu estou aqui para isso, para ajudar na pronúncia, para ajudar com vocabulário, gramática. E aí, quem puder mandar esse áudio, eu vou dando feedback também no próprio WhatsApp. Quem quiser, para encorajar os colegas, compartilhar no nosso grupo do WhatsApp, show, porque os colegas vão ver que você está tentando, está participando, está se dedicando e está tendo, né, esse feedback em tempo real. Eu estou nesse momento aqui no grupo, liberando para todo mundo poder mandar mensagem. Essa apresentação, então, não é gravada, é um áudio. Não, ela pode ser um áudio, pode ser um áudio. Ah, sim. Porque a apresentação teria que ser você ali em vídeo, falando. Eu acho que o pessoal vai ser muito tímido para isso. Mas, Não, assim, eu achei que fosse para ser assim, em vídeo e tal. mas quem quiser, tá super convidado também. Eu é que estou imaginando que vocês são tímidos, mas se tiver algum artista aqui que gosta, tipo, alguma vlogger, né? Algum influenciador aí que quiser fazer vídeo, tá, Longe disso. fica super à vontade. Eu adoro, eu tenho um WhatsApp, é mole, eu tenho um Instagram com mais de 50 mil seguidores, todo dia eu faço vídeo lá, adoro me expor, então para mim, até porque eu sou autista, né, então isso me ajuda a me destravar. Mas quem não curtir essa coisa de vídeo, de aparecer, sem problema nenhum, pode fazer em áudio, que o que eu preciso, importante para mim, é ouvir vocês, né, porque eu ouvindo vocês eu consigo entender como é que tá a pronúncia, como é que tá a fala, o que precisa melhorar, etc, né? Coloquei até o Instagram que eu falei aqui, é onde eu solto lá rios, solto vídeo, e agora eu tô botando o link do grupo do WhatsApp que alguém pediu. Então, ó, tá aqui, peguei, vou colar aqui que tem gente que ainda não entrou no grupo. Gente, eu coloquei esse link também lá no Google Sala de Aula, tá? E também botei na descrição do vídeo no YouTube, do vídeo da aula passada, da aula 1. Não sei se todo mundo já... Professor, Oi? no Instagram, no WhatsApp, a descrição do vídeo da aula do nosso grupo tá a aula da outra turma. Ah, é? Ah, então eu colei errado, perdão, vou corrigir isso hoje. Aí eu consegui ir no seu perfil e ver a aula certa, mas era só para avisar mesmo que estava ao contrário. Ah, maravilha, obrigado, eu vou lá corrigir. Eu tô pegando o link aqui do grupo, do WhatsApp, pronto, peguei. Vou colar aqui no chat. Ó, a lista de presença de hoje tá aqui no chat também. Lista de presença, pronto. E agora link do WhatsApp, antes de encerrar a nossa gravação. Recados no grupo do WhatsApp, pronto. Esse aqui é o grupo do WhatsApp, para quem ainda não está lá. Professor, Oi. o nivelamento a gente manda por áudio também? É bacana, porque eu consigo ver como é que está a pronúncia, como é que está o speaking, né? Como é que está a sua fala, para entender que tipo de material vai ficar mais interessante para a gente usar no nosso curso. Eu até coloquei o nivelamento aqui no chat de novo, para quem ainda não respondeu. Tá bom, então. Maravilha. Show. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Ok, então eu vou subir essa gravação da nossa aula de hoje no YouTube. Vou colocar essa apresentação de hoje no Google Sala de Aula para todo mundo poder fazer o dever de casa, né? Múltipla escolha. O nosso link é turma 1?
Porque tá de turma 1 às terças, avançado, e conversação às segundas, aí eu... No Deixa eu... Google Forms. No Google Forms? É, É porque eu usei, deixa eu ver, a lista de presença? isso. Deixa eu ver se eu peguei a lista de presença errada, porque senão vai... Tem duas listas de presença. Tem a lista de presença da turma de conversação e a lista da turma de inglês técnico. Deixa eu confirmar aqui. Ainda bem que você perguntou, que eu consigo checar agora. Tá abrindo aqui o link da outra. Pronto. Já sei o que... Deixa eu ver. É só a descrição do grupo que tá errada, dos horários e das datas. Já sei o que houve. Foi porque eu copiei o link da outra turma e não editei a descrição. Mas o link é esse mesmo, tá bom? Eu vou editar agora, vou ajustar lá agora. Pronto. Ele colocou ali o grupo de aviso da 1 e da 2. Eu botei o link das duas, porque aí quem é de uma turma vai para o grupo certo, porque tem gente que tava meio perdido aí. Eu botei até o horário, terças 2 horas. Tá certo. Conversação segundas 8 horas, tá invertido. Eu vou corrigir ali. Obrigado por ter avisado, que eu não tinha percebido que estava trocado. Maravilha, gente. Então, vou corrigindo as atividades ao longo da semana. Já liberei o grupo lá no WhatsApp para todo mundo poder enviar. Quem quiser mandar o áudio por lá, fica super à vontade. E a gente se encontra na próxima terça, só que vai ser uma aula assíncrona, né? A gente vai alternando. Hoje foi ao vivo, a próxima é gravada. E aí a gente tem a semana inteira para ir trocando no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida é só enviar pelo WhatsApp ou no Google Sala de Aula que a gente vai juntos entendendo como ajudar vocês, ok? See you next class. Goodbye. Nossa turma é a 2, isso mesmo. Bye bye, Tainá. See you.